noite, gente. Vocês estão bem? A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa invadir a tua vida e que isso te transforme, fazendo com que você observe o seu entorno, as tuas reações, os teus sentimentos, os teus relacionamentos de uma forma edificante e poderosa. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, eu estava conversando com o pastor ali agora. Que honra poder estar aqui na Igreja Batista Lagoinha. Essa igreja, ela tem um lugar muito especial na igreja brasileira. Se você notar um pouquinho o meu sotaque, você vai perceber que eu não sou daqui. Também não sou gaúcho. Eu sou cearense. Por isso que eu tenho essa cara redonda aí na foto. E eu estava conversando com o pastor, o garoto. Eu lembro que a primeira música que eu aprendi a tocar no teclado foi Manancial. Não é para qualquer um não, meu irmão. E eu tive o privilégio de, desde muito jovem, estar envolvido com as coisas de Deus. E isso foi um marco, foi muito importante, porque nos momentos de maior dificuldade, foi um caminho de volta quando eu me senti perdido. E eu tive, desde garoto, essa oportunidade de estar envolvido com as coisas de Deus. Isso acompanhou a minha vida até a parte acadêmica. Eu tive um sonho de ser missionário na minha época. Tinha uma instituição, até hoje é muito famosa, a Jocum. Eu disse, mãe, eu quero ir para a Jocum, porque tinha um navio, que esse navio levava pessoas para um trabalho missionário. E eu dizia assim, eu sou um garoto de uma família simples, humilde, eu não vou ter condições de ter uma vida acadêmica, eu não vou ter condição de me desenvolver nesse sentido. Quase assim, né? Se não der nada certo, vai ser missionário. É tipo isso. Né? Minha mãe olhou para mim e disse assim, negativo. Você vai estudar. Minha mãe crente, hein? Assembleana, do coque, aquela coisa toda. Mas é engraçado é que quando eu fui estudar, ela foi fazer missões na África. Eu disse, então é assim, né? Ela falou, com o diploma você faz o que você quiser. Aí eu fui estudar, ela foi na minha frente. Mas Deus tem me dado essa graça e eu tive esse compromisso de cursar a universidade, faculdade de medicina, e não largar a Bíblia na mão, observando o que a ciência diz e o que a palavra de Deus autoriza. Então, portanto, qualquer palavra que vai ser dita aqui nessa noite, tenha a confiança de que existe aí um respaldo, uma autorização teológica dentro desse contexto, nessa forma, nesse modelo de pensamento. Amém? Posteriormente, caso você tenha alguma dúvida e goste desses assuntos, meu Deus, ciência, a parte emocional, essa parte da psiquiatria, do comportamento, dessas feridas emocionais, a Bíblia, será que é oração, não é? Falta de Deus, não é? Essas perguntas que muitas vezes a gente se pega questionando. Se você gosta desses e de outros assuntos relacionados, você pode me achar. Posso divulgar aqui, pastor? Posso falar? Lá no meu Instagram, @brasgondim, com Z, @brasgondim. Você pode, caso você tenha alguma dúvida, inclusive relacionada aqui a esse papo que a gente vai bater aqui hoje, você pode me encontrar lá no Instagram. A gente também está no YouTube, estamos se aventurando por lá, ver o que é que Deus faz, mas deixo aqui à disposição dos irmãos, caso queiram conhecer um pouco mais desse ofício, e não deixa de ser um ministério. Entender os nossos sentimentos é uma coisa muito difícil, não é verdade, irmãos? Entender o que a gente está sentindo. Às vezes é difícil entender o que a gente quer, não é assim? Você quer ver uma pergunta difícil de se fazer? Se eu perguntasse para você o que é que você quer, eu garanto que a maioria de vocês ia dar uma titubeada, né? O que é que eu quero? Acho que a maioria ia dizer depende. Alguns iam dizer eu quero casar. Outros talvez dissessem eu quero uma geladeira. Note, é difícil ter uma ideia daquilo que nós sentimos ou a segurança necessária dessas informações que a gente precisa para tomar as decisões, para dar os passos seguintes na vida, para fazer aquilo que a gente precisa fazer. E dentro desse contexto, a ideia de viver uma vida estável, equilibrada emocionalmente, funcional do ponto de vista de propósito, significado e função, pode ser um desafio.
a ideia do amar-se. Um assunto exaustivamente falado, mas com uma certa complexidade. Afinal de contas, o que é me amar? O que é amor próprio? O que é essa capacidade? Seria uma experiência emocional? A ideia seria de, puxa, eu consigo ofertar amor para mim? Eu consigo disponibilizar um afeto emocional? Chega a ser redundante, né? Será que eu consigo fazer com que eu goste de mim mesmo e sinta um prazer nisso? É meio complicado, não é verdade? Porque muitas vezes existe uma indisponibilidade dessas emoções. Às vezes a gente está passando por situações que nós não entendemos. Estamos, às vezes, fazendo numa atividade profissional que, às vezes, puxa, eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar em um outro momento. O nosso cérebro passa então a buscar algum tipo de responsável por essa ausência de significado e de resposta. Quando nós temos essa dificuldade de ofertar para si esse sentimento, esse amor próprio se torna então um grande desafio. Porque a ideia é, eu preciso dessa validação, eu preciso ter essa experiência de motivação para seguir adiante. E a pior coisa que existe é fazer algo sem amor. Fazer aquilo que você não ama fazer. Você tolera muitas vezes atividades que você não sente o prazer de fazer, desde que haja um significado, haja um objetivo, haja um sentido. O ser humano tolera passar por aflições, por sofrimentos. O ser humano tolera passar por lutas, desde que haja um propósito, haja um significado. Eu tolero abrir mão do sorvete, da tortinha de morango. Eu tolero abrir mão de certas coisas porque eu tenho um objetivo de eliminar peso. Eu tolero ficar durante esse período em determinada profissão ou trabalho por causa do objetivo acerca das contas e dos projetos que eu preciso honrar. Faz sentido isso para você? O ser humano tolera o sofrimento desde que tenha um propósito. Isso é o motivo que faz do inferno um lugar terrível, porque lá é o único lugar onde há tormento e você sabe que não tem propósito nenhum e não tem data para acabar. Quer conhecer o inferno? Passe pelo sofrimento, ausente da expectativa de mudança. Mas hoje eu estou aqui para dar um recado para cada um de vocês. O teu sofrimento tem prazo. O teu dia mal tem prazo. A tua dificuldade, a tua angústia tem um prazo. Cientificamente a emoção tem prazo. Sabia que não existe uma emoção que dure para sempre? Fisiologicamente, emoções não podem durar para sempre. A emoção tem um prazo de curto, médio e longo prazo. Algumas emoções são intensas, outras são mais duradouras, mas todas elas têm um prazo. Isso é o que a ciência diz. E o que a minha Bíblia diz é o seguinte: basta cada dia o seu mal, o dia dará conta de si. Olhe para mim, preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Quando o sol nasce, Deus olha para o teu dia e diz assim: você tem que dar conta de hoje para a vida do João, da Roberta, da Débora, da Rebeca. Vocês estão aí, gente? Da Renata, do Hudson. Tempo não cura. Tempo traz providência. Tempo não resolve as coisas aqui dentro. Tempo é o instrumento de Deus para trazer o que eu preciso na hora certa. E o grande ponto é essa percepção que a gente acaba carregando de si. Note, eu tenho um grande conflito. Porque, por um lado, eu cresci... Gente, quantos aqui são da Lagoinha há mais de 5 anos? Quantos aqui são há mais de 10? Menos ainda. Gente, eu tinha a fita cassete do Preciso de Ti. Você não está entendendo. Fita cassete, vídeo cassete, Preciso de Ti. Quer ver o bravo? Era o irmão pedir a fita
e não me devolver com 2 dias. Eu sou de uma época que na igreja, isso não acontece, lá no Ceará tinha isso, mas graças a Deus em Osasco, acabou, não tem isso, nem em Osasco, nem em São Paulo, lugar nenhum. O irmão te pede um livro e ele te devolve. Olha aí. Na minha época, irmão, a vontade que eu tinha era de abençoar, mas você não achava lugar para vender. Eu estou falando da década de 90, meu amigo. E eu preciso confessar, eu decorei aqueles espontâneos. Então, quando eu era do louvor, fui tecladista. Viu, Vaso? Não são de carros. Eu achei que... até isso eu imitava. Né? Que bênção. A vida passa... E quando eu falo desse conflito, eu estou falando às vezes dá a ideia, eu falo, Deus, por que Senhor, o que tu quer que eu faça, meu Deus? Porque a gente vive numa época onde parece que as coisas, elas têm uma linguagem diferente, e eu ainda me sinto meio antigo, porque eu ainda gosto de ouvir Deus falar no meu coração, sabe? Eu ainda sinto a esperança de que não importa o tamanho do problema, não é uma experiência emocional, porque quantas vezes, talvez não apenas eu, mas muitos aqui acordaram e não tinha sentimento, motivação nenhuma, só tinha uma esperança, uma fé de que vai dar certo. Hoje eu quero bater um papo com vocês. Nós vamos falar, o tema dessa mensagem de hoje aqui é transformando feridas em fortalezas. No final dessa mensagem, você vai voltar para a sua casa, para a sua semana. A pastora estava ministrando aqui, ela disse, dessa semana, hoje Deus vai te surpreender. E eu senti no meu espírito, eu quero dizer para vocês hoje, não é porque sou eu, não é por causa do meu sotaque, não é por causa desse rostinho redondo, mas eu quero dizer para você que quando você sair daqui, das 4 paredes desse ambiente, você vai olhar para a tua história e entender que aquilo que Deus te deu é muito maior daquilo que você imagina. Tem uma expressão que já caiu um pouco em desuso, chamado complexo de inferioridade. Quem já ouviu falar disso? Complexo de inferioridade. É quando o indivíduo, quando a pessoa, ela sente de certa forma, até anotei a definição pela Associação Americana de Psicologia, eles dizem assim, o complexo de inferioridade é um sentimento básico de inadequação e insegurança decorrente de uma deficiência física ou psicológica real, presta atenção, ou imaginada. Ou seja, não precisa ser de verdade, vocês estão entendendo? Não precisa ser um fato, basta ser uma narrativa. Que pode resultar em uma expressão comportamental que varia da timidez imobilizadora à sobrecompensação da competição e agressão excessiva. Essa última parte aqui complicou, não precisa lembrar disso. Mas basta você entender que é um processo, é uma narrativa emocional onde há uma indisposição, um sentimento de inadequação. Eu, dentro da psiquiatria, tenho tido o privilégio de me aprofundar num tema chamado trauma emocional. Eu disse, Deus, eu estou aqui, eu preciso me envolver com alguma coisa que faça sentido com aquilo que eu acredite. E aí eu fui me especializar naquilo que para mim tem sentido. Experiências que aconteceram em algum momento da vida da pessoa que gerou sequelas posteriores. O que nós chamamos de ferida emocional, dentro da perspectiva da neurociência, da psicologia, da psicanálise, da filosofia, nós chamamos de experiência traumática, trauma psicológico, trauma emocional. Não se trata apenas de um evento que aconteceu na vida de alguém, mas de todo um espectro de percepção. Não é o evento em si, mas aquele evento gerou em mim percepções, opiniões, uma forma de enxergar o mundo e reagir. Ok? Se vocês gostarem do dia de hoje, vocês vão acelerar o pastor Hudson para a gente voltar um dia para falar só de trauma. Tá bom? E essa ideia de complexo de inferioridade, ela tem muita semelhança a um sentimento mais primitivo emocional que nós carregamos, que é o primeiro sentimento que um bebê sente, que é a vergonha. Não estou falando da timidez,
Mas vergonha é um sentimento onde, na verdade, nós nos sentimos inadequados ou apresentamos o medo da rejeição ou da invalidação do outro. Nessa experiência da vergonha, ela é processada na mesma área cerebral onde nós processamos o nojo. Em outras palavras, essa área do cérebro que trabalha para fazer com que a gente tenha o nojo, na verdade, essa experiência de nojo, ela existe para que a gente possa identificar rapidamente algo que nos contamine. Quando nós nutrimos a experiência da vergonha, é como se a ideia fosse: eu sou contaminado, eu sou algo errado. Parece que aquilo que eu sonho, que eu desejo, aquilo que a minha fé projeta, é indisponível para que ela aconteça, para que ela dê fruto, para que ela dê resultado. Eu, na minha juventude, eu tive amigos que tinham um potencial enorme, colegas da escola que tinham assim, eram inteligentes, eles eram convidados para participar das turmas de alunos que eram ali a elite para fazer aquela prova do ITA-IME. Vocês conhecem aquele instituto tecnológico? E como eles desperdiçavam aquilo, gente. E eu, só a Jesus na minha vida, TDAH, não diagnosticado, fui descobrir depois de velho, sentado ali, não conseguia prestar atenção. Eu gostava das coisas da Bíblia, gostava de Jesus. E aí eu estava ali, e uma vez um professor começou a perguntar de gramática, eu me lembro. E ele disse: fulano de tal, você vai fazer o quê? Ele: direito. Muito bem. Você, fulana? Eu vou fazer odontologia. Ótimo. Eu não estava nem prestando atenção, irmão. Quando ele falou Braz, eu tomei um susto. Tinha mais de 200 alunos naquela sala naquele dia. Braz, você, eu disse medicina, crise de riso, copiosamente naquela sala. O pior que eu acreditei, até eu ri. Às vezes você recebe uma história, uma seta, uma informação de que há uma indisponibilidade. E o fruto disso é que quando você recebe um desafio de viver algo, quando você chega lá, parece que está acontecendo, e você olha as primeiras barreiras, ou as primeiras dificuldades a serem superadas, parece que a gente pensa assim: eles são gigantes, e eu sou um gafanhoto. E eu quero te dizer, o problema não é o tamanho dos problemas, o grande dilema não é o tamanho dos problemas, o problema é como eu me enxergo. Como o homem se imagina, assim ele é. Note, essa nossa percepção da nossa visão, dos pensamentos, a motivação, elas são guardadas perto da gaveta onde a gente guarda a fé. Você quer crer em algo impossível? Você sabe no seu coração que Deus pode fazer coisas impossíveis, mas você tem dificuldade para crer em algo, que é um exercício interessante para você nunca mais esquecer. Quando você precisar crer em algo que humanamente parece impossível, faça o seguinte: antes de pensar na habilidade de crer naquilo, eu quero que você pense em algo que você tem muita certeza. Por exemplo, eu estou na cidade de Osasco, o meu nome é Braz, o meu endereço é tal, entende? O nome da minha esposa é fulano, o nome do meu filho é tal. Você pegou? Uma coisa que você tem certeza que é verdade, certo? Isso se tiver tudo certinho aí dentro, tá, gente? Então pegue algo que você tem certeza, vivencie essa experiência. Qual é a sensação que você sente com essa informação convicta? Agora imagine você pegando aquela informação, aquele fato que parece humanamente impossível, e coloque dentro dessa mesma gaveta. Eu creio nessa possibilidade, eu creio nessa mudança de uma forma tão convicta como eu sei que o meu nome é Braz. Vamos fazer esse exercício? Pegue algo impossível agora. Algo impossível. Imagine uma coisa impossível. Braz, eu quero ser astronauta. Pode, está liberado. Braz, eu quero viver um chamado de Deus na minha vida. Eu quero ter uma família, eu quero ter uma empresa. Eu quero que Deus faça algo. Pegue essa informação que parece impossível agora. Pegou?
Agora pegue algo que você tem certeza, que você está ridiculamente certo. Analise essa sensação. Preste atenção nesse conceito. Você tem dúvida de que seu nome é esse? Você tem dúvida que o nome da sua mãe é esse? Você tem dúvida que você está aqui nessa igreja, na cidade de Osasco? É uma sensação tranquila, sim ou não? Sim. Agora experimente. Pegue esse objeto da impossibilidade e diga. Quando eu era garoto, Hudson, tinha um louvor que nós cantávamos assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso. A gente sempre fez isso. É porque vem um cara com diploma e diz, a gente acha bonito, mas já estava lá. É assim? Olhe para 2, 3 pessoas e diga assim: os teus sonhos precisam ser guardados nas gavetas certas. É tão sério esse negócio da referência, do poder da referência. Gente, é porque se deixar eu falo muito, tá? Cearense é um problema. Sempre tem um que grita vigília, né? Estou esperando ele gritar aqui, aí eu me sinto mais à vontade. Olha, pronto, confirmação. É tão importante essa ideia da autorreferência. Freud vai dizer que a identidade humana é formada a partir de uma experiência referencial. A criança vai entender quem é a partir dessa experiência que ela assimila, a partir daquilo que ela vai ouvindo. Essa ideia da referência é algo tão poderoso. Salmo 115 vai dizer, porque os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos humanas, tem olho, não vê, tem ouvido, mas não ouvem, tem boca, não falam, tem mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhante a eles, todos aqueles que os fazem e nele confia. Escute, nós somos o reflexo daquilo que nós nos prostramos, nós somos o reflexo das nossas referências, nós somos o reflexo daquilo que nós paramos para ouvir. Quem que você para ouvir? O meu avô, por parte de mãe, partiu no Senhor, o senhor Antônio Alves Macedo, homem de poucas palavras. Eu sempre fui um homem que eu sou muito grato à sabedoria do outro. Eu acredito que o tempo de alguém, eu acredito que quando alguém para te dizer algo que vai transformar a tua vida, eu acho que isso não tem preço. Sabe por quê? Porque esse dia de hoje, ele nunca mais vai acontecer. Olha que interessante. Não estou dizendo que é o último culto, a não ser que Jesus volte, mas esse momento é único. Pode acontecer outros, de outras formas. Então, isso que entra nos nossos ouvidos passa a ter uma percepção diferente. Meu avô disse: Brás, se você se dedicar, você vai conseguir tudo aquilo que você for colocar no seu coração. Ele me falou, eu lembro esse foi um dos únicos poucos conselhos que ele me deu. Mas como esse conselho ele grita no meu coração até os dias de hoje. Por que para Deus é importante a forma como a gente se vê? Como eu disse, olhar gigantes e se sentir um gafanhoto mudou tudo. Tem coisas que nós não vivemos por causa desse complexo, desse sentimento, dessa ferida, dessa estrutura que surge a partir de uma ferida, de um trauma, dessa experiência.
seja algo que você viveu, foi algo que você deveria ter ouvido e não ouviu, seja por conta de uma referência que foi ausente. Mas eu quero dizer para você, escute, ainda que você não tenha tido referência nenhuma, ainda que seu pai não foi disponível para você, ainda que sua mãe não teve condições, ainda que teu passado tivesse sido difícil, ainda que você olhe para dentro de si hoje e pense assim, eu não tenho nenhuma expectativa ou condição, isso gera em você um certo desespero. Deixa eu falar algo para você. Eu sou a testemunha, eu sou a prova viva de que Deus precisa de muito pouco para fazer coisas extraordinárias. Eu sei que você está me vendo hoje pela primeira vez, mas eu quero dizer para você que, acredite, um garoto, um menino que saiu de casa com 17 para 18 anos, do estado do Ceará, tudo que eu tinha, irmãos, aquela história, né, o retirante, mas é verdade, eu vou mentir, pastor? Não posso. Muitos disseram assim, quando o negócio apertar, você vai desistir. Eu não precisava de muito. Meu pai olhou para mim e disse, Brás, quando você pensar em desistir, ele usou essa expressão, tá? Quem aqui é nordestino? Tem cearense aqui? Cearense, logo vi que tinha um negócio especial para lá de cá. Mais alguém? Quando você pensar em desistir, ele falou assim, Hudson, trinque os dentes e murche as orelhas. Essa expressão, assim, quando um cão de guarda é bom, que ele vê o ladrão querendo pular o muro, ele não faz muito barulho, ele só... Quando a orelha do cachorro baixar, meu amigo, esse cachorro é bom, ele vai dar o bote. A expressão do meu pai é, quando parecer difícil, agora é a hora de se aproximar do confronto, de ir para cima, de se aproximar do conflito. Quando nós pensamos que acabou, você gastou só 40% do seu combustível, sabia disso? Quando você acha que está esgotado, com o olho dormindo, que você acha que não dá mais conta, você só gastou 40% da sua energia. Olhe para 2, 3 pessoas e diga, você tem muito mais lenha para queimar. Você não viveu nada ainda. Diga, você não viveu nada ainda, falta muito. Vamos para a Bíblia, senão vocês vão achar que eu não sou crente, né? Juízes, capítulo 6, verso 11. Deixa eu falar uma coisa para você. A maneira como você se enxerga é importante para Deus. Vou repetir. A imagem que você carrega de si é importante para Deus. Porque isso vai definir o teu destino. Não estou falando do seu ego, eu sou o cara. Não é isso. O que eu estou falando é que você e Deus tem uma história fantástica para ser vivida. E Ele já te deu tudo que você precisa. Até a meia-noite de hoje está disponível. Tem uma canção de um cantor famoso que ele diz, what you don't have, you don't need it now. O que você não tem é porque você não precisa agora. Eu estou falando para algumas pessoas aqui, eu sei que vai fazer sentido para algumas pessoas, mas é porque hoje Deus está transformando tuas feridas em fortalezas, amém? Juízes 6, verso 11 diz, e veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. O que é que o anjo fez, irmãos? O anjo do Senhor, Jesus, o que é que ele fez? É muita humildade, não é não, pastor? Eu acho tão lindo essas coisas que interrompem até o meu pensamento na hora que eu estou lendo o texto. Sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e seu filho Gideão. E ele estava malhando o trigo no lagar. Se você tiver caneta, marque aí, o trigo no lagar. Aí ele diz, vírgula, para ocultá-lo dos midianitas. Verso 12. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, ele disse, o Senhor Jeová é contigo, varão forte
e valente. Marque essas duas informações. E Gideão respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor Jeová é conosco, marque conosco, por que então nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas, obras que nos contaram os nossos pais, dizendo: não foi o Senhor que nos trouxe do Egito? Porém agora o Senhor se desentendeu conosco, entregando-nos nas mãos dos midianitas. Verso 14 diz: e o Senhor Jeová, voltando-se para ele, disse-lhe: vai com esta tua força e salvarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Então respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, com que hei de salvar Israel? Eis que minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Olha a autoimagem desse homem. Verso 16, o Senhor Jeová lhe disse: certamente estarei contigo, e ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Presta atenção, mantenha a sua Bíblia aberta. Engraçado, Deus sempre vai pensar em curar os nossos corações pensando em algo além de nós. O objetivo do Consolador não é gerar um estado de recreação emocional. A igreja não é um ambiente de recreação emocional. O que o Espírito Santo faz é duas coisas. Ele primeiro nos consola. Então ele diminui o nível da tensão da dor para que eu continue sendo funcional. Vocês estão aqui? Porque eu não consigo compreender e discernir sob estresse. Quando você está debaixo de uma dor profunda e os níveis de estresse aumentam, áreas de decisão, áreas de análise, áreas de estratégia, que é o chamado córtex pré-frontal, é como se desplugasse. Já viu aquela expressão cego de ódio? Ou cego de paixão? São problemas que desplugam, que diminuem a nossa capacidade analítica de tomar decisão, mas mais importante, a capacidade de analisar desafios. Quando eu estou sob estresse, essa minha área cortical ela diminui a sua atuação, qualquer problema se torna um gigante. Já viu gente de pavio curto? Conhece alguém lá no Ceará? Tem um monte, pastor Russo. Em Osasco não tem. É como se o Espírito Santo dissesse assim: quando eu te consolar, vai ficar mais claro para você o que você tem que fazer, o caminho que você tem que tomar, o testemunho que você tem que ter. Quando eu te consolar, vai ficar mais claro aquilo que eu quero mostrar para você, porque a única coisa que eu quero que você entenda é que você não é as suas emoções. E aí, irmãos, quando Deus cura alguém, acredite, Ele quer gerar consolo e Ele quer gerar conexão. Há um vínculo perfeito estabelecido. Sabe por quê? Porque a unção que você carrega é proporcional às feridas que você é capaz de curar. A unção que você carrega é proporcional aos níveis da alma humana, de unção, de empoderamento, de liberalidade que você é capaz de acessar. Tem coisas que só você é capaz de fazer. Tem feridas que só você tem a unção e a graça de resolver. Existem problemas nessa casa, nessa igreja, que só você é capaz de resolver. Ana era estéril. Deus, nunca vou conseguir ser mãe. Deus, está aqui Penina me atazanando, essa demoniada. Vai para a igreja orar, o povo acha que ela está bêbada. E ela está desesperada. Só que a Bíblia diz o seguinte: naqueles dias as profecias eram poucas. Essa mulher tem uma sacada genial. Ela diz: Deus, aí ela faz um voto.
Ela diz: Deus, se você me der um filho, eu te dou alguém para usar. Deus, se você resolver o meu problema, eu resolvo. Olhe para 2, 3 pessoas e diga assim: nunca mais reclame da igreja comigo, porque se doeu em você, é você que vai resolver. Eu acho que eu vou passar uns 10 minutos, pastor, mas primeira vez, né? O cara acaba. Então, resumindo, irmãos, Deus vai te curar pensando em alguma coisa além de você. Não faz sentido esse estado de recreação emocional. Tem um propósito. Tem um propósito, irmãos. Tem sentido. Eu passei a minha vida toda imaginando que o meu objetivo como médico era proporcionar alívio. Até que eu conheci um cara chamado Viktor Frankl. Quando eu li a história de Viktor Frankl, eu disse: meu Deus, como eu não sei de nada. Viktor Frankl foi um psiquiatra que passou por 4 campos de concentração e ele praticou na pele. E ele disse: nada é tão poderoso como o sentido, o propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo não só traz cura sobre a tua vida, mas ele direciona o teu propósito para onde que você tem que ir. Como é que alguém é feliz? Ele diz que existe uma coisa que Viktor Frankl fala. Ele criou uma metodologia, a terceira escola de Viena. Era um judeu. E ele dizia que ele criou essa expressão, inversão paradoxal. Tudo aquilo que se torna objeto do teu desespero, que você quer a qualquer custo, é como se aquilo se afastasse de você. Ou seja, o que eu temia é o que me sobreveio. Aquilo que eu tenho medo de não acontecer é justamente isso que não vai acontecer. Eu fiquei olhando: e agora, Viktor Frankl, como é que eu resolvo isso? Eu tenho essas viagens, né? Eu leio o livro e fico conversando com o autor. Calma, nem eu me aguento às vezes. Você quer me aguentar em um dia? Você quer me entender em um dia? Não dá. E Viktor Frankl diz algo muito interessante, que quando você quer entender o propósito e o significado da sua vida, você precisa focar aquilo que você faz, em benefício de alguém além de você. Cientificamente, o conceito de felicidade se baseia nessa ideia de propósito, nessa transcendência. Nessa passagem, nós estamos vendo Deus tratando com um camarada chamado Gideão, porque não era sobre Gideão, era sobre coisas que estavam além de Gideão, era sobre o ambiente de Gideão, sobre a família de Gideão, a história de Gideão. Vamos entender como Deus mudou a história desse homem. No verso 11, olha aqui, olha aí na sua Bíblia. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho. E estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Presta atenção. Olha como é que Deus começa um processo lindo na tua vida, homem, mulher. Ele primeiro faz você enxergar que o grande problema é porque você está trabalhando o seu produto no lugar errado. Escuta, gente, olha para o seu texto, presta atenção. Gideão trabalhava com trigo, certo? Sim ou não? Só que ele estava no lagar. O que é um lagar? Um lugar onde você amassa as uvas para a produção de vinho. Tem muitas pessoas que não acreditam em si, porque a única coisa que lhes resta é fazer algo que não está adequado à sua vocação, à sua expertise, ao seu produto, às suas habilidades. Só que tem um motivo. Ele fez isso para quê? Se você continuar o versículo, vai estar escrito: para o pôr a salvo dos midianitas. Sabe o que é a pior coisa que existe no mundo? Fazer o que você não gosta com medo dos outros. Você quer que Deus comece a transformar as tuas feridas em fortalezas? Guarde isso nessa noite em nome de Jesus.
Comece a honrar, valorizar, amar a tua história, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você suou para aprender, aquilo que faz parte do teu acervo emocional, do teu acervo de habilidades, daquilo que você sabe que faz bem. Mas talvez você pense assim: não tem como eu sair daquela situação agora, porque eu tenho compromissos, então talvez aquele serviço, aquele emprego seja necessário. Não tem problema, ore diante de Deus, faça uma estratégia, um plano, passinho do papagaio. Você sabe como é que o papagaio anda? Ele dá um passo depois do outro, mas quando ele quer subir de nível, ele vai lá, coloca o bico e sente o gosto. Já viu o papagaio mudando de haste? Quando ele sente o sabor, ele coloca uma perninha. Quando ele coloca e segura aquela haste, ele sente firmeza, ele dá um passo para cima. Tem pessoas que precisam trabalhar esse momento de transição, porque estão trabalhando o seu produto em um ambiente inadequado. Sai daí, meu amigo, mostre quem você tem, o que você tem, mostre quem você é. Você quer transformar as suas feridas em fortaleza. Comece a amar aquilo que você sabe fazer. Eu conheci um rapaz que foi ajudar o pastor da igreja dele para ajudar numa missão na Índia. E o camarada fazia pão de mel, irmãos. Pão de mel. Vendia ali no final do culto. Algo direcionado para... Foi uma estratégia nesse sentido. Mas a igreja gostou tanto do pão de mel do camarada. Rapaz, eu não vou dizer que ele está rico, porque eu não vi a conta bancária do irmão. Mas mudou a vida da pessoa. Porque ele gostava de fazer pão de mel. Esses dias eu tive a oportunidade de estar com um dos maiores diretores de novela do Brasil. Sabe aquelas novelas da Globo famosíssimas da década de 90 e tal, 2000? O cara teve em todas, Hudson. Essas novelas da Record, Davi, Jesus, Esther também está aquela, Apocalipse. O cara foi o diretor dessas novelas, é um dos camaradas mais bem conceituados dentro da Rede Record. E eu tive o privilégio de estar com ele, eu recebi na minha casa. E ele viu, eu tenho um espaço lá onde eu filmo, faço as coisas. Um tempo atrás, ele conversando comigo. E ele disse: Brás, cara, começou a me dar várias dicas. Começou a falar: olha, tem isso aqui é muito bom, isso aqui é assim, isso aqui é assado e tal. E aquela coisa fica: não, mas você tem que manter ali aquela liturgia e aquela coisa e tal. E ele começou a falar, disse assim: você tem muita coisa boa, Brás. Ele começou a falar isso para mim, Ruth. Seu jeito de falar, a maneira como você se conecta com as pessoas, aquilo que você tem para oferecer, é mesmo. Faz assim, olha, e eu com aquele medo, né? Rapaz, eu vou escutar isso, como é que pode? O cara é um diretor, tem que ouvir, ele sabe o que ele está falando. E num determinado momento, ele vira para mim, uma chave vira, ele disse: Brás, seja você mesmo. E ali conversando, olho para ele e digo: rapaz, e se o povo não gostar? Infelizmente eu não posso dizer a palavra que ele usou lá na hora. Mas você sabe qual que é. Você entendeu? Tipo, termina com apóstrofo e um SE no final. Um si no final. Vocês estão entendendo, gente? Você tem algo de valor, algo precioso. Não subestime as tuas histórias, as tuas feridas, as tuas cicatrizes. Eu não estou falando para você lamber as suas feridas, não. Eu estou dizendo que você pode sim se reconstruir e utilizar essa experiência. O salmista vai dizer: foi bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse os teus princípios. Irmãos, nada ensina como a dor. Sabe o que a dor ensina? Porque o Victor Franco fala disso. Quando você passa por uma situação difícil e você supera, presta atenção, você sente uma necessidade de expor aquilo que você aprendeu. Porque toda superação de dor gera um potencial. Diga comigo: dor superada gera potencial. Irmãos, quando o potencial está lá, nós somos compelidos. Se eu estou mexendo um cabo aqui, mexendo alguma coisa, e o camarada vem, faz alguma coisa tudo errado, ele vai quebrar o trem, e você sabe, dá até uma coisa ruim se você não falar nada, é ou não é? Sim ou não, gente? Todo potencial desenvolvido gera um ímpeto
de externar aquilo que você aprendeu a partir daquela dor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais as dores que você superou na sua vida, que estão aí fervilhando dentro de você? Quais as dores que estão aí guardadas no teu coração, que você superou? E você pode dizer, eu sei como é que resolve isso. E esses talentos estão aí enterrados, escondidos. Eu estou aqui profetizando e dizendo que Deus vai fazer das tuas feridas uma história fantástica para impactar a tua geração. E aí no verso 12 e 13, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você está vendo aí, gente? Olha aí na sua Bíblia. O Senhor é contigo, homem valente, respondeu-lhe Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. O anjo falou com quem, irmãos? Como é o nome dele? Gideão. Ok? Ele falou com uma pessoa no singular, certo? Gideão responde. O anjo diz, o Senhor é contigo. Aí ele responde, se o Senhor é conosco. Deus fala com Gideão, mas ele se observa, ele olha para si a partir de uma perspectiva coletiva. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é todo mundo. Você não é igual aos outros. Não é porque aconteceu com os outros que vai acontecer com você. Faz sentido isso? Não é porque algumas pessoas fazem tais coisas que você também tem que fazer. Não é porque algumas pessoas têm alguns tipos de padrão de comportamento que aparentemente agora está meio que na moda, né? Agora você tem que fazer também. Uma vez eu falei para minha mãe, eu quero jogar futebol, é um racha que vai ter, eu era garoto. Era tarde da noite, era, sei lá, quase 10 horas. Minha mãe disse, não, eu disse, todo mundo vai. Minha mãe disse, você não é todo mundo. Passa já para dentro. Só no Ceará tem essas coisas, né, Ruth? Deus vai falar com Gideão e dizer, só é contigo. Ah, mas o problema é nosso. Não, o problema é meu. Todo mundo bebe, mas sou eu que vou destruir a minha família com essa brincadeirinha aqui de fim de semana. Ah, todo mundo fuma, mas é você que vai amargar um câncer no pulmão depois. Às vezes a gente usa esse conosco, sabe por quê? Para baixar a régua. Ah, todo mundo faz. É assim? Mas a consequência ela é individual, meu chapa. Vocês estão entendendo, gente? Eu me sinto tão à vontade aqui. Estou me sentindo à vontade, Hudson, de coração. Então estou me sentindo muito em casa aqui hoje. Por isso que eu estou tendo essa linguagem um pouco mais informal, digamos assim, né? Às vezes a gente olha para a sociedade hoje, né? As mídias digitais se transformaram numa vitrine social. A gente acha que todo mundo é feliz, as coisas estão muito certo para eles, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer que você entenda que em você há um potencial desenvolvido, que a referência que você precisa ter não está necessariamente no seu entorno, no seu ambiente, porque esse pode ser muito difícil, mas existe um grau de compensação da referência que você não teve, do pai que você não teve. Existe uma experiência de compensação em que Deus, Ele assume a responsabilidade de completar a obra até o fim. A ciência vai dizer que uma família que tem muito bem estruturada, que tem os seus filhos, a ciência vai dizer que essa criança vai ter seu desenvolvimento bem amadurecido lá por volta entre os 20 e os 25 anos. Mas aqueles que não tiveram, aqueles que tiveram, seus pais foram divorciados, passou por grandes dilemas familiares. O que acontece com eles? Eu consigo enxergar um Deus que olha para a minha vida e diz, aquele que me recebeu, eu dei o poder de ser feito filho de Deus, que não tem origem na relação humana, no desejo carnal, que ali foi negligenciado pela responsabilidade dos impulsos, mas eu dou poder para ser um ser completo. Estava conversando com esse diretor, eu falei, cara, como é que é esse negócio de novela e tal? Falei, será que eu consigo ser galã? Brincadeira, gente. Me dá um papel lá, né? Só se for de, sei lá, de como é o nome de Esaú, algum trem assim.
Sabe, e ele estava me falando de história, de exemplos de atores que não saíam dos papéis que eles interpretavam. Aquele camarada que fez o Coringa no filme do Batman, que faleceu. Qual é o nome dele? É esse camarada aí mesmo. E aí, desculpa, é que o meu inglês é britânico, então eu... Outro personagem que quase perdeu a esposa foi aquele do Tropa de Elite 2, que fez aquele policial corrupto, que manda matar o Matias. Bom, se você viu, tá aí o spoiler. Rocha? Alguém falou Rocha? É isso aí, o Sandro Rocha. Ele falando que ele demorou um tempão para sair daquele personagem. Ele chegava em casa e ele tratava a esposa como se ele fosse o Rocha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Você sabia? A gente começou falando que nós podemos nos tornar a representação de uma referência, correto? Se eu entender e me sentir aquilo que a Bíblia diz que eu sou, aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, aquilo que a Bíblia diz que eu posso ser, eu vou usar essa palavra, hein? Se eu fingir, eu vou usar essa palavra, se eu representar como um ator, aquele papel vai entrar tão forte dentro de mim. Diga, Braz, me prove na Bíblia. Pode perguntar que eu vou ter prazer em responder. Pergunte, Braz, me prove na Bíblia, doutor Braz. Diga o fraco, eu... Ele já chamou o camarada de fraco. Ele deu o diagnóstico. Fraco. Eu sei que você é fraco. Está tudo certo. Mas a partir de hoje, eu quero que você abra a sua boca e diga, eu sou forte. Eu sou forte. Eu consigo, eu dou conta. Eu vou até o final. Eu vou até o final desse processo. Eu não vou parar, eu não vou abortar esses processos. Eu sou forte. Irmãos, a primeira vez que eu fui pregar numa igreja, foi tão desastroso, foi tão feio, foi tão difícil, foi tão complicado. Tinha um camarada que sentava lá no final da igreja, que na hora que eu abri a boca para falar, ele gritava assim, ó, aleluia. Hudson, eu não conseguia me concentrar na mensagem, você não está entendendo. Foi um negócio tão complicado, que quando eu termino de pregar, o pastor pega uma nota de R$10, ele chega no canto, põe dentro do bolso assim, ó, da camisa, meu filho, vá para casa. Eu saí de lá destruído, meus irmãos. Aí quando eu entrei dentro do meu quarto, eu tinha um banheiro onde eu usava para treinar as pregações. Depois eu conto essa história aqui. Mas eu disse, não, eu creio no Deus que me chamou. Eu posso ser fraco para mim, eu posso ser fraco para ele, eu posso ser fraco para a concorrência, eu posso ser fraco para a minha família, mas a partir de hoje eu vou ser um cabra macho, arretado e vai dar certo. Vocês estão aí, pessoal? Finja, atue como se você fosse, e a sua resposta emocional vai surgir a partir daí. Um estudioso, um cientista americano chamado Will Hart, ele fez uma pesquisa onde como que as pessoas resolviam os seus dilemas da melhor forma. Sabe quem eram aqueles que tinham a melhor resposta emocional acerca dos problemas? Eram aqueles que falavam dos seus problemas como se eles fossem coisas pequenas. Não, isso não vale nada não, bora, vamos para frente, continua. Não, isso não é problema não, vamos, mais adiante, vamos lá. E ele observava que aquelas pessoas que observavam os seus problemas como grandes dilemas, eles apresentavam mais sintomas e um peso maior de carga emocional. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que você não se perceba, Deus vê em você coisas que você não sente que possui. Ainda que você não compreenda, Deus vê em você coisas que você não sente que existe. Ainda que você se ache de repente o menor da sua casa, ou incapaz. Eu não terminei a história do meu professor, que todo mundo riu. Eu fui o primeiro médico da turma. O segundo fui eu que levei para estudar e fazer medicina, meu amigo. Foi por minha causa.
para honra e glória do Senhor. Gente, o que eu estou querendo dizer é que Deus viu algo em mim que nem eu, minha família, minha escola, meus colegas. Deus está vendo coisas em você que você ainda não viu, que você não percebeu, que você não entendeu, que você não compreendeu. Vai nessa tua força. Quando eu estou nervoso, eu vou falar diante de uma plateia, sabe o que eu faço? Hoje não estou nervoso, não, estou me sentindo em casa. Por isso que eu estou assim. Mas eu chego para o espelho e começo a fazer careta. Eu não disse para vocês que às vezes nem eu me entendo? Eu começo a fazer careta e digo, eu estou ótimo, estou ótimo, estou ótimo. É tão ridículo que eu começo a rir, aí a tensão passa. Faça isso quando você for pregar, quando você for participar de uma reunião importante, de entrevista de emprego. Faz isso, você vai me agradecer depois. Ou seja, ok, estou me sentindo bem, braço, doutor, está tudo ok, como é que eu vou fazer isso então? Presta atenção, o que Deus está dizendo aqui é que você vai resolver todos como se fosse só um. Tem gente que está investindo no casamento, mas Deus está preparando o ministério. Tem gente que está melhorando a condição financeira, mas Deus está resolvendo um problema familiar. Tem gente que está buscando mais a Deus, mas o resultado disso é uma conexão com os filhos. Deus quer que você resolva só um e Ele resolve o resto por você.